Olá, galera que curte o nosso canal. Sejam bem-vindos. Gente, o clima tá tenso, muito tenso na Praça dos Três Poderes. Em um curto prazo de tempo, vocês poderão ver generais sendo presos. É isso mesmo. Olha, preste atenção nessa matéria explosiva que eu vou ler para vocês. Os nomes dos generais que estão na lista da delação premiada daquele ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. É importante que vocês fiquem até o final para vocês saberem de toda a verdade, tá? O clima tá tenso, eles querem colocar Bolsonaro na cadeia, que custe o que custar. E vocês vão saber por quê, tá? Fiquem comigo até o final. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Urgente, o portal revela nomes de militares que foram contra e a favor da intervenção militar nas eleições de 2022. Olha só. O blog do Holocausto teve acesso aos nomes de militares que teriam sido a favor e contra o uso do artigo 142 da Constituição, o que seria uma intervenção militar no país, com base numa visão distorcida do direito. A medida seria justificada pela Constituição Federal, o que não é verdade. O texto constitucional não permite a atuação das Forças Armadas contra as instituições democráticas. O país esteve realmente perto de um golpe militar no final do ano passado. Tá? A única coisa que o Brasil permite é a cleptocracia, bandidolatria, e uma pessoa que foi julgada na primeira, na segunda, na terceira instância voltar ao poder. Tá? As consultas ao alto comando do Exército, formado por 16 generais, segundo relatos, não teriam sido feitas em um dia específico, mas foi um processo de discussão interna. Entre os militares que teriam sido a favor desse decreto, um GLO, garantia da lei da ordem, que nesse caso seria uma intervenção militar, estavam General Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército, que ficou apenas 23 dias na função. General Estevão Gaspar de Oliveira, comandante do COTE, Comando de Operações Terrestres, que chegou a preparar as ações de intervenção no judiciário. General Edson, subcomandante do COTE. Ele foi citado em conversas entre tenentes e coronel Mauro Cid e o coronel Jean Júnior, que foram descobertas pela Polícia Federal no celular do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. O general Sérgio da Costa Negras, secretário de Economia e Finanças do Exército, que também já foi comandante militar do Norte. General Anísio de Oliveira Júnior, que foi comandante militar do Oeste. General Eduardo Antônio Fernandes, que atuava no Ministério da Defesa e hoje está como conselheiro da Missão Permanente do Brasil na ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York. Como o blog já revelou, as discussões teriam envolvido o alto comando e militares que estavam em outras posições importantes do Exército. Vale destacar que o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, também seria favorável à intervenção militar, o que teria configurado como um golpe de Estado. A revelação faz parte da delação do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, mas as apurações do blog indicam que ele não teria tido uma posição isolada. Seu posicionamento teria tido apoio dentro da Marinha e entre outros militares. O grupo dos que teriam se posicionado contra a intervenção militar era formado General Thomas Miguel Ribeiro Paiva, o atual comandante do Exército, que atuava como chefe do Comando Militar do Sudoeste. Fontes dizem que o general Paiva teria atuado para evitar um tom mais duro dos militares na auditoria sobre as urnas eletrônicas, mas, por outro lado, não barrou o acampamento em São Paulo. General Richard Fernandes Nunes era o comandante militar do Nordeste. General Valério Stutz, ex-comandante militar do Sul e que também foi comandante do Estado-Maior do Exército. General Guido Amin Neves, que era chefe do Departamento de Ciência e Tecnológica do Exército. Neves atuou na Comissão de Transparência das Eleições, instituída pelo TSE, Tribunal Superior, e evitou que constatasse o relatório dados contra o processo eleitoral brasileiro. Um importante militar que teria se mantido numa posição neutra sobre o artigo 142 foi o ex-comandante do Exército General Freire Gomes. Outras fontes ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro negam que Freire Gomes tem feito algum alerta ou ameaça ao ex-presidente de prisão. Para esses interlocutores, Jair Bolsonaro teria dito que demitiria o general Freire Gomes se isso tivesse ocorrido. As discussões sobre o artigo 142 da Constituição é do uso de militares para intervir no judiciário, especialmente no TSE. Também teria chegado a políticos, ex-membros do governo de Jair Bolsonaro, PL, como o ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Após as conversas, Bolsonaro decidiu pela não adoção da medida, que acabaria sendo classificada como golpe de Estado. O blog passou 7 dias ouvindo ou tentando ouvir todos os... Então, gente, a intenção deles é prender vários generais e também o presidente Bolsonaro. Agora a pergunta é que não quer se calar.
essa delação que esse ajudante de ordem fez tem provas verídicas, porque nós sabemos que toda delação premiada precisa de provas, tá? Senão ela não é válida, tá? Porque para falar, até pássaro fala, até papagaio fala. Agora nós queremos saber de provas. E outra pergunta que não quer se calar. O presidente Bolsonaro foi tão perseguido quando ele era presidente, desde 2018 até 2022, não é mesmo? E ele nunca pensou de fazer qualquer coisa, porque ele ganhou através das vias democráticas, através do voto do cidadão brasileiro. Ele subiu a rampa lá do Planalto, foi através do voto, não foi através de um golpe, não é mesmo? Então, por que um presidente que chegou aonde ele chegou através do Estado Democrático de Direito, ele ia pensar em fazer um golpe? Essa é outra pergunta que não quer se calar. Ele foi um dos homens que defendeu a Constituição à risca. Ele disse: eu não vou passar das 4 linhas. Nós vimos aí, ó, foi milhões de brasileiros que esteve com ele em várias manifestações pacíficas e ordeira. Nunca teve arruaça nem quebradeira quando o presidente Bolsonaro era presidente do Brasil. E o povo, né, por causa daquela perseguição que o governo do presidente Bolsonaro estava sofrendo e tudo mais, o povo estava indignado. Mesmo assim, na hora que o presidente Bolsonaro pegava o microfone, ele falava: eu não vou passar das 4 linhas. Nós temos que usar todos os mecanismos que estão à nossa disposição através da Constituição brasileira. Foi isso que nós vimos, né? Agora, tem coisas que não dá para ser explicado, né? Nós vimos o que aconteceu no 8 de janeiro. O presidente Bolsonaro nem no Brasil estava, ele estava lá nos Estados Unidos. Parece que ele estava até adivinhando que essa galera queria armar alguma coisa contra ele. Ele pegou e foi embora para os Estados Unidos. Nessa época ele não quis nem postar nada nas redes sociais, porque qualquer coisinha que ele pudesse postar, talvez poderia ser interpretado como uma ação de golpe, como aconteceu em 2020 lá no Trump. Então ele ficou lá nos Estados Unidos e aconteceu o que aconteceu aqui. Agora, eles estão prendendo, estão julgando, estão sentenciando pessoas até 17 anos de cadeia. Enquanto isso, aquele general do GSI até hoje está livre, que ficou pegando na mão das pessoas e dando cafezinho, parecendo que estava numa festa. E não só ele, como aquele repórter da Reuters, né, que tirou foto das pessoas rebentando as portas e tudo, e pegando na mão de todo mundo, parecendo que era uma comemoração de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Uma coisa bárbara, né? Acabou com o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado e o STF. Isso é inadmissível num Estado democrático de direito, o que eles fizeram lá, tá? Aqueles infiltrados. Então quer dizer que prendeu uma boa parte das pessoas, já começaram a sentenciar uma boa parte das pessoas, mas cadê os infiltrados que não foram presos? Cadê as pessoas que omitiram, que foram omissas, que até hoje não foram presos? Cadê o Flávio Dino, que até hoje não entregaram as filmagens? Hã? Imagine se fosse algum dos ministros do presidente Bolsonaro da Justiça que não entregasse as filmagens, que comprovasse que poderia ter mais gente envolvida para colocar na cadeia. Hã? Imagine isso. Então, gente, muita coisa tem que ser esclarecida, tá? Tá? Então, o que nós estamos vendo agora é que eles vão querer prender vários generais, tá? Lá do alto comando. Isso aí vocês podem ter certeza que num curto prazo de tempo vocês vão ver aí prisões sendo efetuadas por causa dessa delação. Viu? Ainda mais se eles, né, conseguirem, né, mostrar que esses generais teve envolvimento. Viu?